E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds, e nesse aqui eu vou falar sobre um dos melhores exercícios para membros inferiores, o agachamento búlgaro. Bora! Antes de começar, se você é novo aqui no canal, na Fit Nerds a gente quer mostrar que qualquer pessoa, inclusive os nerds, podem ser mais saudáveis e ter um corpo do qual se orgulham mais. Aqui a gente fala tudo sobre treinamento em saúde de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal, ativando o sininho. Vamos começar então contextualizando, falando quais musculaturas trabalham, a nomenclatura e muitas outras coisas. Vamos começar falando sobre a nomenclatura, quais músculos trabalham, vou dar as razões pelas quais eu acho que esse aqui é um dos melhores exercícios para membros inferiores e depois vou explicar a execução certinha para você conseguir fazer esse exercício muito bem, tá bom? Vamos lá. Esse exercício você pode encontrar com alguns nomes, né? Estou utilizando o agachamento búlgaro, o nome em inglês é Bulgarian Split Squat. Squat é o agachamento, split é dividido, né? Então você divide o agachamento aqui, vai trabalhar uma perna de cada vez. Para fazer isso, né, você pode reparar que é uma posição bem semelhante ao afundo, só que a perna de trás está apoiada aqui em algum local. Estou utilizando os steps, mas você pode utilizar qualquer acessório aí, tá? Normalmente ele vai ficar próximo da altura do joelho, não precisa ser tão elevado assim, tá? A ideia desse exercício é você não ativar quase nada da perna que está ficando para trás e concentrar toda essa atividade na perna aqui da frente. Então você pode reparar que é um exercício unilateral. Nesse sentido aqui, a gente vai trabalhar muito mais controle e estabilidade, porque apenas com uma base aqui, a tendência de desestabilizar é muito maior, consequentemente a carga que a gente vai usar também é reduzida por conta disso, mas não faz disso um exercício ruim. Na minha opinião, isso daí pode até melhorar bastante em relação à funcionalidade, né? Para que você está treinando musculação? Então, nesse sentido aqui, quando a gente melhora o controle, melhora essa estabilidade articular que a gente vai ter, tanto do tornozelo, do joelho e aqui do quadril, conforme você vai melhorando essa estabilidade, melhorando o controle, isso vai permitir que você consiga ativar com mais força, ativar com mais velocidade também. Então, para desempenho atlético, é excelente fazer esse exercício, considero ser um dos melhores e ainda tem outras razões do porquê eu considero isso. A primeira delas pode até gerar uma certa controvérsia, porque tem diferentes escolas de pensamento, tem muita gente que pensa que você não pode nunca passar a ponta do joelho da ponta dos pés, isso daí é crime, seu joelho vai ter lesão com certeza. Não é bem assim, mas também não é o tempo inteiro, você sempre pode ficar passando o joelho da ponta dos pés com muita carga. Que nem eu falei antes, para desempenho esportivo é muito interessante fazer esse exercício e a gente tem que pensar nesse controle de carga, pensar no volume de atividades que o atleta está fazendo, né, na pessoa que está praticando está fazendo, e às vezes no fortalecimento é interessante reduzir um pouco a compressão que a gente vai ter na articulação do joelho, na patela. Aí nesse exercício a gente consegue ter uma boa amplitude de joelho, mas a nossa tíbia, o osso da canela, não precisa projetar tanto à frente assim, aumentando mais a compressão no joelho. A gente consegue executar esse exercício com uma boa amplitude de joelho sem projetá-lo tão à frente. Então essa força de cisalhamento, é uma palavra um pouquinho complicada, vai ser reduzida aqui, então a compressão na patela também, por a gente conseguir manter a nossa tíbia um pouquinho mais vertical nesse caso. Se eu fosse ter a mesma angulação de flexão do joelho agachando, aí o joelho também projetaria mais e a compressão também seria maior. Tá, então nesse sentido é bem positivo. E outro lugar que a gente consegue reduzir bastante essa compressão é na coluna. Tá? Como você pode reparar quando eu fui executar aqui o exercício, o meu tronco ele pode ficar relativamente vertical ao realizar esse exercício aqui. Você pode eventualmente inclinar um pouco mais se você quiser um trabalho maior aqui da musculatura dos glúteos, mas o vetor que a gente vai ter de força aqui na coluna lombar não vai ser tão grande assim, porque você não vai estar em uma posição tão fletida, tão inclinada. E para finalizar, em relação a esses aspectos positivos, é que esse exercício aqui você não precisa colocar muita carga. Nem é possível você adicionar tanta carga assim como, por exemplo, num agachamento. Então passa a ser uma excelente opção, especialmente agora que as pessoas em grande parte estão treinando em casa. Você não precisa ter nenhuma barra, nenhuma anilha para conseguir fazer nenhum tipo de agachamento com muita carga. Você pode simplesmente colocar o seu pé apoiado num sofá e fazer o agachamento búlgaro. Se precisar, segura um saco de arroz, um galão de água, que já vai ser um excelente exercício para você fazer. Além disso, quando você trabalha o exercício unilateral, você ajuda a corrigir algumas assimetrias que você pode ter no seu corpo também, tá bom? Então agora já falei bastante dessas razões, você pode ver que é um repertório bem extenso aqui de motivos. Agora vamos falar sobre como você vai fazer esse exercício corretamente. Vamos lá. Tá, antes de falar aqui da execução, a gente tem que lembrar que esse aqui vai ser um exercício que vai trabalhar primordialmente a musculatura do quadríceps e do glúteo, né? Vai ter um componente até de ativação maior do glúteo médio por conta dessa instabilidade. Então, o primeiro ponto que a gente vai começar aqui vai ser em relação ao nosso posicionamento. O que a gente vai pensar?
Perna sempre na largura do quadril, tá? E aí eu vou projetar a minha perna aqui para trás. Nessa condição aqui eu só vou dar um passinho um pouquinho mais para frente, né? Garantir que vai ter espaço para eu apoiar. Apoiei minha perna aqui e aí posso fazer o exercício nessa condição. Eu não vou deixar as minhas pernas muito próximas ou deixar a perna de base muito mais centralizada para fazer o exercício, senão o alinhamento que eu vou ter aqui não vai transferir tanto para as atividades do dia a dia. Então vamos procurar sempre manter os pés na largura do quadril ao começar o exercício. Ficou nessa posição, projeta a perna para trás e aí você pode começar a fazer. Beleza? A segunda dica nesse exercício é em relação à respiração que a gente vai ter aqui. Vai ser muito importante, especialmente conforme você vai adicionando mais carga. E para reiterar, esse tipo de respiração eu recomendo em quase todos os exercícios, tá? Como que vai ser isso? Você sempre vai pensar qual que é a fase excêntrica, que a gente está freando o movimento, e a fase concêntrica. Na transição delas, a gente vai ter um breve momento de apneia, que é quando a gente prende um pouquinho a respiração e aumenta essa ativação aqui do abdômen para deixar a coluna mais firme. Sempre que vai ter alguma carga que pode te desestabilizar mais, essa técnica vai ajudar bastante a você manter o controle. Então, vamos exemplificar aqui. Estou nessa posição com o meu joelho mais estendido. Inspirei, prendi o ar, solta. Inspira, prende o ar, mantém o abdômen bem ativo, solta o ar. Prende, solta. Prende, solta. Tá bom? E agora, antes de falar da terceira dica, só passando para lembrar que se você está curtindo esse vídeo, se lembra de clicar em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal e recomenda que outras pessoas assistam também. Assim você ajuda elas a fazerem esse agachamento búlgaro do jeito certo e também ajuda o canal a crescer. Só mais um segundo lembrete, se você gosta muito dessas dicas que eu passo aqui no canal e tem interesse em ser o meu aluno de consultoria online ou de personal online, dá uma olhada lá na descrição e manda uma mensagem por e-mail, tá bom? Vamos lá! E agora a terceira dica fundamental na execução, que a gente tem que não somente escolher um exercício bom, mas fazê-lo corretamente. Aqui a gente vai falar da questão da postura e o alinhamento durante o exercício. Uma coisa bem importante ao fazer aqui é a gente pensar na estabilidade. Primeiro, do pé, vai ser a primeira estrutura que está em contato com o solo. Se você deixar o seu arco plantar, que é essa parte logo aqui embaixo do pé, muito frouxa, sem ter muita firmeza, o arco plantar ele pode tender a cair, né? A achatar aqui, como se o seu pé encostasse essa parte de dentro aqui no chão. Se isso acontece, você tem que pensar que essa tendência vai passando aqui no osso da tíbia, tá? Que é o osso aqui da canela. E aí, conforme o seu pé cai aqui para dentro, a tíbia também vai tender a cair para dentro. Isso vai aumentar a chance de você desalinhar o joelho, né? E ele ficar em valgo e ele começar a vir para o meio. Isso é uma coisa que a gente sempre vai querer evitar em qualquer movimento de agachamento, afundo, corridas, enfim, qualquer situação dessas. Então, o primeiro passo é você pensar em deixar o seu pé mais firme, como se você quisesse agarrar o chão. Feito isso, agora a gente tem que concentrar na articulação do joelho, que a gente sempre vai evitar que ele venha aqui para o meio. Então, contraia mais aqui a musculatura lateral aqui do quadril do glúteo médio para empurrar esse joelho mais para fora, tá? Esse aqui, primeiro passo, nessas articulações do membro inferior. Agora vamos falar um pouquinho do quadril. Na articulação do quadril, o que a gente quer evitar é muita instabilidade, muita rotação que pode ter nessa articulação. Então, pense em projetar esse lado aqui para trás. Tenha ciência que você quer sempre esse quadril alinhado, como se você estivesse de pé aqui. Ele não vai rodar muito aqui para o lado. Você só está projetando a sua perna para trás aqui, mas ele continua nesse alinhamento. Enquanto você estiver descendo, vai ter a tendência desse lado aqui vir mais para baixo. Então, você tem que procurar projetar esse lado aqui, que está de base, mais para baixo. Para ajudar isso, contraia bem a musculatura do abdômen para você sempre tê-lo firme e relembrando na respiração, esse aqui vai ser o ponto que vai ter maior instabilidade na transição da descida para a subida. Contraia firme e realize o exercício com esses alinhamentos, tá? Agora vamos falar brevemente dos membros superiores. Para os membros superiores, se você estiver segurando algum peso, evita projetar muito o seu ombro para frente ou arredondar a coluna aqui, tá? Deixe-os mais para trás, pense na sua coluna bem ereta ao fazer o exercício aqui e projeta o seu externo, o osso aqui do meio do peito, para fora, tá? Para você ficar mais firme. Como eu tinha falado no começo, você também pode fazer uma variação inclinando o tronco mais à frente, mas você tem que fazer isso sempre de maneira consciente, se a sua intenção for trabalhar mais a musculatura do glúteo. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado bastante e aprendido como fazer o agachamento búlgaro. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também, aproveita para escrever se você tem alguma outra sugestão de exercício, beleza? Lá na descrição, só lembrando, tem informações bem importantes também, em adição às informações de contato. Aqui do lado deve estar aparecendo algum vídeo para você ver em sequência e aprender muito mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!